Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro e hoje a gente vai continuar nossa aula falando sobre divisão, né, MMC, MDC. Nessa aula a gente vai falar sobre MDC, tá? Bom, então o que a gente vai falar sobre MDC nessa aula? MDC é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum, ele é muito parecido com o mínimo divisor comum. A diferença é que no mínimo divisor comum, a gente encontrar o menor valor, que na tabuada dos números, ele era múltiplo de cada um deles. Nesse caso, a gente vai encontrar o maior valor, que ele é possível para ser divisível por cada um dos números. Então, aqui no caso, a gente vai encontrar, por exemplo, o maior divisor de 10 de 2. Não faz muito sentido você encontrar o maior divisor de um próprio número, né, um número sozinho, porque vai ser ele mesmo. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pode fazer por dois métodos, tanto por decomposição, quanto a gente também pode fazer decompondo cada um dos números sozinho. Então, quem que é o 2 em números primos? Bom, é o 2 vezes 5. E quem que é o 2? Bom, 2 é o próprio 2, né? Poderia falar 2 vezes 1, mas é o próprio 2. O máximo divisor comum, então, vai ser um número que é comum aos dois, multiplicados. Nesse caso, como o 2 é o único número comum aos dois, então o divisor dele vai ser o próprio 2. O maior divisor comum entre os dois é o próprio 2. Já, se você for utilizar a decomposição, você precisa se atentar ao fato de que, quando você fizer a divisão de um número aqui por todo mundo, todos têm que ser divisíveis por esse número. Então, no caso, se vocês olharem, eu fiz a decomposição por 2, de 10 e 2. Aí o 10 dá para dividir por 2, dá 5. E o 2 também dá para dividir por 2, dá 5, dá 1. Já o 5, ele só divide essa parte aqui, que era do 10. Então, ele não vai ser. Então, no caso aqui, nosso máximo divisor comum é o 2. Bom, o mais fácil de encontrar é pela decomposição natural de cada um dos números, né? Por esse método aqui, às vezes fica um pouquinho confuso. Vamos olhar agora para um outro exemplo. Por exemplo, 10, 20 e 30. Fazendo a decomposição, vocês vão ver que, bom, como todos são pares, então eu posso dividir por 2, vai ficar 10 por 2, 5, 20 por 2, 10, e 30 por 2, 15. Notem que todo mundo aqui também é divisível por 5. Todo mundo é múltiplo de 5. Então eu posso dividir por 5. 5 por 1, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. Se vocês notarem, a partir desse ponto, a gente já não tem mais nenhum número que vai ser todo mundo divisível por todo mundo. Né? Não vai ter nenhum número aqui que divide todo mundo. O 2 só divide aqui. E o 3 só divide aqui. Ou seja, o máximo divisor vai ser a multiplicação de 2 e 5. Ou seja, o MDC, máximo divisor comum, a gente pode até colocar assim, né? De 10, 20 e 30, vai ser 2 vezes 5, que é 10. Então, esse aqui, o 10, é o máximo divisor comum de 10, 20 e 30. Tudo bem? Se vocês pensarem aqui no 2, a tabuada do 2, né? Tem 2, 4, 6, 8. Do 10 tem 10, de 30. Mas o máximo que divide o 2 e o 10 simultaneamente é o 2. Porque se você dividir, por exemplo, por 4, já não dá, né? O 2 pode até ser divisível por 4, quer dizer, o 4 pode ser divisível por 2, mas o 10 não. O 10 vai dar um número quebrado. Então é por isso que a gente fala que é o máximo divisor comum. Você pode encontrar tanto decompondo o número, quanto fazendo essa decomposição conjunta. Certo? Vamos fazer só mais um exemplo? No dia a dia a gente não costuma usar muito o MDC. Então vocês vão ver que durante o curso de matemática
a gente usa muito o MMC, mas não tanto o MDC. Claro que às vezes o vestibular pede de uma forma indireta, a gente utiliza também, talvez, em outras partes, mas na minha cabeça agora não vem nenhuma. Mas pode ser também uma questão interdisciplinar, que de alguma forma peça para você fazer o MDC. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, de 40, 50 e 60. Bom, vamos fazer pelo método da decomposição conjunta. Bom, todos são pares, então posso dividir por 2. Aí vai ficar 20, 25 e 30. Será que tem algum número que eu posso dividir todo mundo de uma forma mais direta? Sim, né? Por exemplo, o 5. Se você não enxergou isso, não tem problema. Você pode falar, professor, eu dividi por 2 porque esses dois são pares. Tudo bem, vamos lá. Tanto faz o caminho que você fizer, tá? Você sempre vai chegar no mesmo resultado. Dividindo por 2. Vai dar 10. 25 não dá para dividir por 2. Mas o 30 dá, 15. E agora? Professor, eu dividi de novo por 2 por causa do 10. Vamos lá, então. 10 dividido por 2 é 5. 25 por 2 não dá. E 15 também não. Notem que agora o único caminho seria eu dividir por 3. Ou por 5. Por que por 3? Porque o 15 é divisível por 3. Se você dividir por 3, 5 não dá para dividir, o 25 também não, mas o 15 dá, né? Vai dar 5. Vocês estão vendo, então, que foi quase que foi forçado a gente chegar em 3 valores que são divisíveis pelo mesmo número. Esse mesmo número é o 5. 5 por 5 é 1, 25 por 5 é 5, e 5 por 5 é 1. Aí tem que fazer de novo por 5, né? Mas agora não são todos, só um. E é isso. Agora é importante vocês pegarem quem que dividiu todo mundo. Quem conseguiu dividir todo mundo? Bom, o 2 aqui conseguiu, né? Porque olha, ele dividiu todo mundo. O 5 também, né? Aqui, ó, a gente dividiu o 5, 25 e o 5. E o restante? Vamos ver. Ó, o 2. O 2 foi só o 20 e o 30. Esse 2 foi só o 10. Esse 3 foi só o 15. E esse 5 foi só o 5. Então, o nosso MDC de 40, 50 e 60 é 2 vezes 5, que é 10. Então, esse aqui é o maior divisor comum entre esses 3 números. Bom, espero que vocês tenham entendido esse conceito. De novo, vocês podem fazer também pelo método da decomposição dos números, tá? Eu não vou fazer aqui, mas eu recomendo, deixo de lição de casa, para vocês fazerem a decomposição dos 3 números. Então, peguem aí o 40 e decomponham ele em números primos, de forma que vocês cheguem nos menores números primos. Eu começaria por quem? Por 2. Aí, para chegar no 40, teria que multiplicar por 20. Aí, de novo, o 2 mantém que é o menor primo. O 20 eu posso fazer por 2. Aí 20, posso fazer 10 vezes 2 é 20. E assim vai, né? 2, 2. E o 10, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer 2 vezes 5. E aí acabou. Esses são os menores primos para multiplicados darem 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Aí façam isso para o 50 e para o 60. E depois vejam quais são os termos em comum que vocês têm nos 3. Vocês vão ver que os termos em comum vão ser um 2 e um 5. Né? Aqui vai aparecer um 2, alguma coisa. No outro, e um 5. E no outro também vai aparecer um 2, um 5 e mais outras coisas. Vão ver que
em comum vão ser esses dois em todos. E aí você tem que multiplicar os dois, chega no 10. Tudo bem, pessoal? Bom, então, essa aula era isso. Vocês estão vendo que não é nada muito complexo, né? É relativamente simples e tudo que a gente fez, a gente basicamente utilizou ou essa decomposição ou essa decomposição. As duas, na verdade, é a mesma coisa, tá? O que muda é só o que você está visualizando. No fundo, você fazendo essa decomposição, você está fazendo isso também. Só não está enxergando exatamente esses números, né, e tal, mas é a mesma coisa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Acho que talvez a gente tenha mais uma aula, uma ou duas, talvez duas aulas, e a gente encerra por aqui, essa aula 8. Um pouquinho longa, mas ela é muito importante para a gente dar base para seguir o curso. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom, bons estudos e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.